Só que nós estamos aqui, irmãos. Não importa, a gente passa por problemas, passa. Nós estamos aqui, na casa de Deus, podemos adorar, podemos falar com Ele, somos recebidos por Ele, fazemos petições como abre os olhos do meu coração. Imagina só, não é uma música isso, isso é uma oração. Pedir para Deus abrir os olhos do coração. Vamos pedir para o Senhor abrir os olhos do nosso coração, abrir os ouvidos dos nossos corações, para que a gente possa absorver a palavra de Deus. Vamos pedir isso para o Senhor agora. Primeiro vamos abrir aqui a nossa Bíblia, livro Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Glória a Deus. Deuteronômio 5, 32. É o quinto livro da Bíblia. E diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só, a palavra de Deus nos exortando, nos ensinando o que a gente tem que fazer. Está escrito: olhai, pois, para que façais como vos mandou o Senhor, o vosso Deus. Não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. Glória ao Senhor. Olha a sua cabeça. Ó soberano Deus, nós invocamos o teu nome mais uma vez. Pedimos a tua misericórdia, tua graça, teu amor, tua bondade sobre nós. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas. Abra, Senhor, os olhos dos nossos corações, para que nós possamos ver a tua palavra, para que nós possamos te ver, Senhor, a manifestação da tua presença. Abra os ouvidos do nosso coração, para que nós possamos ouvir com clareza aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós te pedimos em nome de Jesus, e te agradecemos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez o irmão Alexandre vai pregar a palavra hoje. Olha só, quando a gente abre a palavra de Deus, um livro como esse, Deuteronômio, capítulo 5, e você fala: deixa eu ler esse capítulo, tem 33 versículos, olha, eu vou ler, eu vou meditar na palavra de Deus. Olha, não precisa fazer mais nada, a palavra se prega sozinha, é incrível. A Bíblia Sagrada, ela é um mistério da humanidade, é um mistério. Alguém vai falar: olha, é o livro mais vendido, mas ela não é apenas um livro. Eu digo uma coisa para você, fechada, ou igual essa está aqui na minha mão, fechada, é apenas um livro mesmo. Um livro tem páginas, tem coisas escritas, um simples livro. Mas quando nós abrimos e lemos, extraímos o que tem escrito, não é mais apenas um livro. Agora aqui está revelado o poder de Deus, o sobrenatural. Existe aqui uma passagem do mundo natural para o mundo sobrenatural. Se alguém conseguir mergulhar na palavra de Deus e falar: eu quero, eu desejo, eu vou aqui, viajar aqui dentro, vai mudar de dimensão, vai sair aqui, dessa era que nós estamos, e vai entrar em outra dimensão, do mundo espiritual, do mistério com Deus, do conhecimento de Deus. E ela fala por si própria. Isso que é maravilhoso de nós percebermos na palavra de Deus. Deuteronômio 5:32 está escrito: olhai, pois, para que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis, não vos desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem aprendido nas igrejas, é um ensino
de igreja. Mas talvez alguém tenha se baseado nesse versículo, nessa palavra, é para falar que o crente está desviado. Até louvores tem disso, ó. O crente ali está desviado, volta para o Senhor e tal. Tem, é verdade mesmo. Eu começo a pensar, então é possível que uma pessoa se desvie? Está escrito aqui, ó. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, olha, toma cuidado para fazer tudo exatamente como o Senhor Deus mandou. E para fazer exatamente como Ele mandou, nós não podemos nos desviar. Não pode estar desviado, estou andando desviado. Deus mandou algo e eu me desviei para a esquerda, então estou desviado. Deus mandou algo e eu me desviei para a direita, estou desviado, desviado do caminho, desviado do mandamento, desviado da palavra. Então existe mesmo esse termo desviado da palavra. A gente começa a aprender que Deus não quer que a gente se desvie daquilo que Ele ordenou, daquilo que Ele mandou, daquilo que Ele, com seu amor e bondade e misericórdia, Ele revelou para nós, para que nós soubéssemos, e para que nós fizéssemos, e para que nós vivêssemos. Olha só como Deus faz. Aquilo que Deus ordena não é peso, não é um fardo pesado, mas pelo contrário, é libertação, é vida, é amor, é maravilha. Então nós podemos e devemos fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos meditar nesse capítulo bem rapidamente, nós podemos perceber que nesse capítulo que fala aí, ó, sobre os 10 mandamentos. Então quando a gente fala qual que é o mandamento de Deus, o que afinal Deus está mandando neste versículo, Ele traz os 10 mandamentos. Olha só que coisa boa de se aprender, de se estudar. Mandamentos de Deus. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés e começou a ensinar para ele sobre todos os seus estatutos. Olha só, tudo aquilo que era necessário, todos os seus juízos, Deus ensinou para Moisés. E ele falou assim: toma cuidado, né, para que você possa fazer aquilo que eu estou proclamando aos seus ouvidos. Vamos passando bem rapidinho o versículo 1, por favor, amor. Deus começou a falar com Moisés e falou assim: olha, preste atenção naquilo que eu estou proclamando. Os meus juízos, os meus estatutos, eles vão ser proclamados aos seus ouvidos. Olha só, Deus fala, mas nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Do contrário, não acontece o efeito da palavra. Olha só, que hoje eu vos falo aos ouvidos. Toma cuidado para aprender e para guardar e para cumprir. Nós podemos vir para a igreja e aprender a palavra, mas se a gente não guardar, não serviu para nada. Eu posso até vir para a igreja, aprender a palavra e guardar a palavra, mas se não cumprir a palavra, se não pôr em prática, se não pôr em ação, não serviu para nada. Então começa a entender, quando Deus fala com Moisés, quando Deus fala com o seu povo Israel, e quando Ele fala conosco nessa noite, Deus está dizendo que nós precisamos aprender, guardar e cumprir a sua palavra. Então é assim que você tem que ir, é esse estado que você tem que estar em cada pregação que você ouvir, em cada palavra que você ouvir, tendo cuidado de aprender, guardar e pôr em prática, praticar. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí depois Deus fala sobre a aliança no versículo 2, no versículo 3, olha só que coisa interessante, Deus começa a dizer assim, ó, não é com seus pais que eu fiz aliança. Olha o que Ele está dizendo para o povo. A geração dos pais já tinha passado. Aquele povo que Deus tinha feito a primeira aliança, primeiro concerto, já tinham morrido todos, e agora estavam as crianças que tinham crescido, e elas estavam ali ouvindo. E olha o que Deus disse, ó, não foi com seus pais que eu fiz aliança, não foi com eles morreram, eles se perderam, mas foi com vocês. Olha só, Deus está dizendo, Moisés está dizendo ali para o povo: o Senhor não fez aliança com os nossos pais, mas fez com a gente, todos nós que estamos hoje vivos. Eu começo a olhar para essa palavra e perceber, queridos, que a aliança que Deus fez com Israel ainda é uma aliança perpétua, é verdade. Deus fez uma aliança com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e para Deus, de fato, eles estão vivos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a perceber que essa palavra é para
quando Deus fala, né, a palavra começa a dizer que Deus falou face a face, olha só, com o povo no meio do fogo. Quando Deus falou, irmãos, foi um negócio terrível, terrível. Deus começou a falar no meio do fogo, no meio das trevas, no meio da escuridão. Ali o povo começava a olhar, começava a perceber que Deus estava falando, e Deus ia ali, manifestando a sua glória. Parecia relâmpagos, trovões, fumaça, era terrível, e o povo começava a temer, falava assim: nós vamos morrer, ninguém vai sobrar vivo aqui, vai morrer todo mundo, porque Deus se manifestou, Ele manifestou a sua glória, Ele começou a falar. E o que Deus falou? Deus começou a falar dos mandamentos, os 10 mandamentos. E quando Ele ensinou os 10 mandamentos, Ele disse assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele se apresentou e disse: eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão. Olha só, nós estamos aqui, estamos vivos, mas nós éramos escravos da morte, nós éramos escravos das trevas, do pecado, do mundo, Satanás. Mas Jesus está se apresentando a nós, nosso Deus está se apresentando e dizendo assim: eu sou o Senhor, versículo 6, eu sou o Senhor Deus, o Deus que tirei vocês da terra da servidão, da escravidão. Olha só o que Deus fez. E depois Ele começou a ensinar: olha, não tem outros deuses diante de mim. Não pode. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho lá uma estatuazinha na minha casa, esse tipo de coisa, então eu estou bonito. Mas não é assim não. Não tem outros deuses diante de mim. Aprenda. Se alguma coisa na sua vida, alguma coisa tem uma importância para você, que possa ser comparável a Deus, você tem que tomar cuidado, porque o primeiro mandamento já tropeçou, já caiu. Jesus, Ele disse assim: ninguém pode amar o pai ou a mãe ou o filho mais do que a mim. Se for assim, não é digno de mim. Do modo como Jesus nos amou, o modo como Deus nos amou, queridos, nós temos que amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Ora, resume a Bíblia. Tem muita coisa escrita aqui, vamos resumir. Dá para resumir. Alguém pediu para Jesus: Senhor, resume a Bíblia para mim. Fale uma frase, a Bíblia inteira. E Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se resumiu toda a palavra. A Bíblia se resume em uma única palavra: amor. Temos que amar a Deus primeiro e amar o próximo da mesma maneira que nós amamos a nós mesmos. Então não pode ter outros deuses diante do Senhor, tem que amar Ele primeiro. Não pode ter nada que a gente venha se prostrar, não pode ter nada que a gente venha se curvar. E aí de repente Deus começa a falar: para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Irmãos, levantar o nome de Deus para qualquer coisa, a crente faz isso toda hora. Numa exclamação qualquer fala Jesus, brinca com o nome de Jesus. Nós temos que pedir perdão quando a gente faz isso, porque a Bíblia diz assim: não tomarás o nome do Senhor em vão, o santo nome, o nome de Deus. Mas por que, Senhor? Porque Deus não vai ter como inocente aquele que fizer isso. Ora, eu fico pensando: o que Deus vai me ter como inocente, o que Ele não vai? Mas a Bíblia já está dizendo: se invocar o nome do Senhor para nada, em vão, na brincadeira, Deus não vai ter como inocente. Então não pode começar assim: Senhor, manda minha, Deus está mandando. Olha só, Deus começou a explicar que nós temos que guardar o tempo para Ele. Nos 10 mandamentos está escrito para guardar o sábado. Tem lá o adventista que guarda o sábado. Ótimo, glória a Deus por isso. Nós não guardamos o sábado, não temos esse costume do judeu. Mas será que nós não precisamos guardar o tempo que é para Deus? Será que eu posso usar o meu tempo só para mim, a minha vida é minha e acabou? Porque a Bíblia diz assim: Deus começou a ensinar: guarda o sábado para nos santificar. Esse dia não é para trabalhar, não é para fazer nada da tua obra, não é para fazer coisas para você, é para fazer coisas para mim. Só que a gente chega e fala assim: vou fazer coisas primeiro para mim, depois se sobrar eu penso nisso. Não está cumprindo o mandamento básico, os 10 mandamentos.
Ah, mas eu não consigo guardar o sábado inteiro, um dia inteiro. Não consigo guardar 1 hora, 2, 5 minutos, misericórdia. Deus quer tempo para Ele. Olha só que coisa interessante. Se nós temos um casal, se tem uma coisa que no casal um exige do outro, o marido exige da mulher, a mulher do marido, até a namorada da namorada, é tempo. Você tem que ter tempo para mim. Ora, quantas vezes eu ouvi isso? Tem que ter tempo para a esposa, né? Tem que ter tempo para o marido. Se não tiver tempo, vai ter um aborrecimento. Se tem um filho, não tem tempo para o filho, não tem tempo. Pai, vamos brincar, não tem tempo. Mas o filho quer tempo. Não é assim que acontece? Às vezes o pai quer tempo do filho. O filho, você não tem um tempo para o pai. O pai queria tomar um café com você. Já cresceu, já está aí. Passar um tempo de qualidade ali com o pai, com a mãe. Um tempo de família. Se você disser eu não tenho tempo, significa imediatamente aquela pessoa vai perceber desprezo. Desprezou marido, mulher, pai, filho, amigo. Tem que ter tempo. Tem um tempinho para a gente tomar um café? Não tenho tempo. Tem tempo para mim? Não. É um desprezo, não? Agora imagina se eu olhar e falar, não tenho tempo para Deus. Aborreceu a Deus. Então a palavra está dizendo bem claro aqui, guarda o tempo. Quer guardar o dia de sábado, guarda. Quer guardar o tempo de qualidade com Deus, guarda. Mas tem que guardar. Tem que guardar. Deus percebeu, começou a mostrar que os mandamentos, as primeiras partes, os 5 mandamentos iniciais, tem a ver com Deus. E os outros mandamentos têm a ver com o próximo. Não é? Não matarás, não só contra o próximo, é para matar o próximo. Não dar falso testemunho é em relação ao próximo. Não roubar o próximo é em relação ao próximo, não é? Olha só como a Bíblia se resume: Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, os 10 mandamentos. 5 mandamentos relacionados a Deus e 5 relacionados ao próximo. A gente tem que se preocupar com isso, honrar o Senhor. Às vezes a gente pensa, não pode dar testemunho falso contra o próximo. Às vezes a gente mente e nem percebe. Mente para nós mesmos. Então tem que ter esse cuidado de Senhor, a tua palavra está aqui. Eu quero obedecer, eu quero fazer, eu quero olhar e fazer exatamente como o Senhor falou. E eu não quero me desviar nem para a direita e nem para a esquerda de tudo que o Senhor disser. Agora nós estamos servindo, agora a gente está fiel. Mas tem que tomar todo esse cuidado. E a Bíblia ensina todas essas coisas, não cobiçar nada, né, do próximo. Irmãos, Deus começou a falar essas palavras e dar esses mandamentos. E olha só o que aconteceu. Moisés começou a contar para o povo: olha, Deus desceu do céu, aconteceu algo tremendo. E ele veio, pegou essas tábuas que vocês estão vendo aqui, ó. Está aqui os 10 mandamentos, ó, 2 tábuas, 5 em uma e 5 na outra. Uma tábua relacionada a Deus, outra tábua relacionada ao próximo. Mas as 2 estão relacionadas a amor. Quem não amar não consegue fazer os 10 mandamentos e ele não cumpriu a palavra de Deus, se desviou para a esquerda ou para a direita. E quando ele começou a falar, alguém perguntou: Moisés, como é que foi escrito isso? Você pegou uma ferramenta e escreveu nessa pedra? Ele falou: não, veio o dedo de Deus e escreveu na pedra. Isso, meu Deus. Mas que isso não parecesse apenas uma história, apenas conversa de Moisés. Quando Deus apareceu no monte, o monte fumegou, pegou fogo. Eles viram fogo, eles viram terremoto, eles viram a glória de Deus, irmãos. Não é história, não, todo mundo viu. E Moisés está contando aqui agora para essa geração. Chegou um momento que eles falaram assim: Moisés, a gente quer te pedir uma coisa. Chamaram Moisés de canto, irmãos. Depois leia esse capítulo, que é a coisa mais linda. Moisés, nós precisamos falar com você. A gente não quer que Deus fale mais com a gente. Moisés, como assim? Não. Deus desceu, falou, bradou, nós ouvimos a sua voz e a gente ficou vivo. É impossível, nós estamos vivos. Deus falou com a gente e nós ainda estamos vivos. Começou a mostrar temor no coração. Sabe quando você vem para a igreja e fala: Deus falou comigo, glória a Deus, outro dia não significa mais nada? Quando você escuta um louvor, uma palavra, uma situação, Deus fala com você. Mas depois de
10 minutos está desprezando aquilo. Não, é normal, Deus fala mesmo. O povo não fez assim, não. Eles disseram assim: Deus falou com a gente, Deus falou ao meu coração, eu estou vivo, inacreditável, mas eu estou vivo. Ouvir Deus e ficar vivo. Isso é o privilégio que você tem nessa noite. Esse é o privilégio que eu tenho nessa noite. Ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e mesmo diante da grandeza da palavra e do poder da palavra, eu permaneço vivo. Eu não sou consumido, eu não sou destruído. Como Deus é maravilhoso, Deus. Ele permite que eu fique vivo, Ele permite que você fique vivo. O povo chegou até Moisés e disse assim: Moisés, vamos fazer o seguinte. Moisés, você é um homem preparado. Você chegou até diante de Deus, falou com Deus face a face, meu irmão, e não morreu, está aí vivo, não sei como também. Faz o seguinte, Moisés, você fala com Deus. Pelo amor de Deus, homem. Quando Deus for falar, deixa Deus falar contigo. Mas fala para Deus, não falar mais com o povo todo. A gente vai morrer. Nós não vamos aguentar isso. Quando Ele falar, a gente vai derreter. E Deus ouviu. Olha só, irmãos. Esse capítulo é muito sobre ouvir. Deus ouviu o que o povo disse para Moisés. E Deus falou assim para Moisés: esse povo falou uma coisa muito boa, elogiou o povo. Esse povo falou uma coisa muito bem falada. E Deus olhou para o povo e disse assim: quem me dera esse povo fosse sempre assim. Quem me dera. Deus disse o termo quem me dera. Quem me dera que este povo fosse sempre assim. Olha só, é o versículo 29 que Deus diz essas palavras. Deus falou assim: eu ouvi as palavras desse povo, e o que eles disseram, em tudo eles falaram bem. Aí o 29 diz assim: ó, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem em todo o tempo e guardassem todos os meus mandamentos, para que o bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Olha, irmãos, quando Deus diz assim: quem me dera, igreja, que vocês fossem sempre fiéis, quem me dera vocês tivessem temor no coração o tempo todo, porque tudo iria bem na vida de vocês, e por gerações, não ia ser um tempinho não, vocês iam viver o melhor de Deus por gerações, e atravessar até para os filhos. Quem me dera ver o povo bem. Olha o que Deus diz: quem me dera esse povo me ouvisse, porque eu ia ver eles bem o tempo todo, para sempre eles vão ficar bem. Deus falou isso. Por que será que Deus quer que a gente obedeça o mandamento? Ora, a palavra já diz: Ele quer que tudo te vá bem, Ele quer que a sua vida vá bem, Ele quer que você fique bem, que seja feliz. Mas para conseguir isso, só seguindo o mandamento, e não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 32, nós lemos aqui nessa noite, e a palavra de Deus está dizendo: olhar, portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. 33, para terminar, preste atenção: andareis em todo o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Nós estamos aqui na terra, nós possuímos. Deus está dizendo: segue os mandamentos, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. E quando a gente pergunta por que isso, Senhor, eles falam assim: vocês vão andar no meu caminho, o caminho que manda o Senhor vosso Deus, para que vocês vivam bem, tudo te suceda bem. Olha só, para que tenha sucesso e para que os seus dias sejam prolongados. Quer viver bastante? Tem medo de morrer? Quer ter vida longa? Aí, a palavra de Deus te está ensinando: prolonga seus dias. Deus não tem prazer que a gente morra, Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele quer que
nós prolonguemos os nossos dias, mas tem que ouvir o mandamento certinho, não pode desviar, nem para um lado nem para o outro. Irmãos, a introdução foi entregue. Essa é a palavra de Deus. Agora eu vou falar sem estender muito, olha, mas alguns minutinhos, uns 10 aí, vai. 3 versículos. Depois nós vamos cantar mais um louvor. Vamos agradecer o nome do Senhor de novo. Nós precisamos fazer uma pergunta quando alguém prega. Se o pregador não responder, tem que ir lá e perguntar para ele depois. E se não for respondido, você tem que buscar uma resposta. Não, tem que achar resposta na palavra de Deus. Quando você ouvir na palavra de Deus que você tem que fazer algo, a primeira pergunta que você tem que fazer é como? Como é que eu faço isso? Nós precisamos saber. O que? Depois vem como, uma ferramenta errada. Reconhece. Primeiro tem que saber o que. O que já está expresso aqui. Seguir os mandamentos do Senhor. E os mandamentos são esses, os 10 mandamentos. Tudo que Jesus falou, tudo que a Bíblia manda, é isso. Mas principalmente, eu tenho que amar a Deus sobre tudo e tenho que amar o próximo. Aí eu começo a, sabe, tem uma abrangência muito grande na palavra de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Como saber se eu estou me desviando? Essa é a pergunta. Eu já sei, eu já ouvi a palavra, mas como é que eu sei se eu vou desviar um pouquinho? Se eu desviei um pouquinho para a esquerda, se eu desviei um pouquinho para a direita, como é que eu sei? A palavra de Deus responde. Primeira passagem, Isaías 29, 13. A palavra de Deus vai trazer uma resposta. Como é que eu sei se eu estou desviando para a esquerda ou para a direita? Primeira coisa, eu preciso perceber se eu não caí numa armadilha de Satanás que se chama religiosidade. Ter uma religião, vou para a igreja, sou crente, eu nunca Bíblia, mas na verdade se tornou religioso. E religiosidade não é religião, é diferente. Religiosidade significa eu tenho o costume de ser crente. É igual ser simpatizante de cristão. Isso aí, eu vou para a igreja porque eu gosto, lá tem música, escuto uma palavra, me sinto bem. Não. Ou então eu falo, eu conheço tão bem a palavra que, olha, quando eu faço isso e preparo e eu oro. Religiosidade é algo que envolve desviar-se. Eu penso que eu estou no caminho, mas está fora. E como é que eu sei que eu estou fora? Porque o meu coração ficou religioso. Isso é um perigo. É um perigo na vida de membros, de pastores, de apóstolos, de tudo que existe aí. É um perigo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como é que essa coisa de religiosidade. Isaías 29, 13. Olha o que Deus diz. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Dá para entender o que é religiosidade? Você foi instruído com o mandamento de homem que nem tem tanto fundamento na palavra, algo que criaram costumes de igrejas, de religião. Vem e honra a Deus com os lábios, mas o que Deus quer é o coração. Ora, olhando para essa palavra, eu começo a entender a religiosidade. Ela faz com que eu me desvie. E esse desviar-se não envolve o meu corpo. Eu estou dando um caminho aqui, daqui a pouco eu fui um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Não é isso. É o meu coração que se desvia. O meu coração tem o risco de se desviar, de ouvir aqui na igreja, pegar o microfone e proclamar e honrar a Deus com os lábios, mas o meu coração se desviou para a esquerda ou para a direita. E como é que eu vou saber se isso está acontecendo? Ao invés de estar seguindo costumes e mandamentos de homens, eu vou seguir o que Jesus manda. Eu vou lembrar das palavras dele. Coisa maravilhosa eu tenho vivido esses dias. Eu repito para vocês: coloco lá palavras de Jesus, mandamentos de Jesus, deixa o videozinho rodando, põe o fone e fala: agora eu vou dormir ouvindo isso. Que coisa maravilhosa. Eu tenho que saber o que Jesus manda, eu tenho que saber o que Jesus fala, o que ele ordena. Do contrário, o meu coração vai se desviar ou para a esquerda ou para a direita.
Este é um cuidado que nós temos que ter. Tiago 1,27. Queridos, quando alguém falar para mim, tá bom, então se eu for para a igreja eu posso me tornar um religioso? Se o meu coração não estiver ligado no mandamento, a ponto de eu falar, o meu coração vai adorar a Deus. Quando Deus manda fazer uma coisa, aquilo é difícil para mim, eu não quero fazer. Mas é uma ordenança e eu faço, o meu coração está adorando. É isso que está acontecendo, não está se desviando. Eu não estou vivendo nenhuma religiosidade. Mas eu não devo mesmo viver, mas eu preciso sim viver uma religião. A gente costuma falar, mas eu tenho uma religião, eu sou evangélico. Olha, Jesus não busca religião. Mas se alguém quiser falar, eu tenho uma religião, então tem que vir para a palavra de Deus. Quando alguém pergunta, Alexandre, você que é um pastor, fala para mim qual a religião que está certa. E ele já espera que eu vou falar a minha. Só que eu nunca falo. Eu falo, como você não vai falar que a tua religião está certa? Não. Porque a religião que está certa está aqui na palavra, meu amigo. E como? Está aqui dentro da Bíblia. Não, mas tem a religião da Bíblia? Não. Abre a Bíblia, tem uma religião que está certa. Se alguém te perguntar qual a religião que está certa, a religião pura e imaculada. A religião que é pura. Religião significa religação. A única maneira que nós temos de seguir uma religião que nos leva a Deus, que nos religa a Deus, de um modo puro e sem mancha, e sem mácula. Essa aqui, ó, a única religião pura, santa, imaculada para com Deus Pai, é esta, meu Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações é uma religião. Ora, nós precisamos aprender o que a palavra de Deus diz. É uma religião, está escrito, é a única religião que é pura e imaculada. Mas além disso, além de fazer o bem, além de amar o próximo, que é o que está escrito aqui, precisa se guardar da corrupção do mundo. Não pode se deixar corromper, não pode se deixar contaminar. Ora, se o meu comportamento ele parece de mundano, eu não tenho aspecto nem aparência de crente. Quem olha para mim, vê o jeito que eu falo, o jeito que eu ajo, fala assim, crente nada, crente é até o diabo. O meu testemunho ele diz isso. Então eu não estou me guardando da corrupção do mundo, da contaminação do mundo. Ora, religião imaculada, e para quem se guarda da religiosidade, segue a religião pura e imaculada, se preocupa com o próximo e não se contamina com o mundo. Então quando alguém te perguntar qual é a sua religião, meu amigo, você fala, minha religião é Tiago 1,27. Você pode falar, eu tenho amor pelo meu próximo, eu não me contamino com este mundo. Essa é a minha religião. Olha, bíblica, hein? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender a não estar nos desviando é, não basta vir para a igreja, não basta seguir a religião, seguir a fé. O coração não pode se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Tem que saber o que está fazendo, tem que estar com o coração em Deus. Amar a Deus sobre tudo, amar o próximo como a si mesmo. Segunda lição, Colossenses e suas linhas de amor. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Depois que eu entendi que eu preciso me guardar da religiosidade e praticar a religião pura e imaculada, agora o meu coração, começou a saminhar. Estava meio desviado, não, ele voltou para o lugar. Pronto. Já comecei a aprender. Depois eu preciso aprender a segunda coisa da palavra de Deus. Que eu preciso tomar cuidado com as distrações seculares. Irmãos, a nossa vida é uma loucura. Nós estamos no século 21. Estamos em 2024. Quem viu que esse mundo mudou em 20 anos, 30 anos? A loucura que virou. Nós estamos num mundo louco. É uma loucura. Vai no trânsito, é uma loucura. Vai trabalhar, é loucura. Vai estudar. Está todo mundo louco. Tem várias canções por aí que falam isso. Está todo mundo ficando louco, é verdade. O povo enlouqueceu. E por que loucura? Porque corre de um lado para o outro, desesperado, não sabe o que está perseguindo. Perseguindo o vento, o povo está numa correria. E por causa disso, nós podemos cair numa armadilha do diabo. Esquecer. De quem nós somos
e nos distrair com a loucura deste mundo. Sabe como é que eu sei se o meu coração se desviou para a esquerda nem para a direita? Examina seu pensamento. Começa a analisar o que você pensa. Em 24 horas, o que você mais pensa? Eu penso nisso, naquilo. Eu penso em comida, eu penso nas pessoas, eu penso nos meus problemas, eu penso em pagar minhas contas. Você pensa em tanta coisa. Eu também. É normal quando a gente pensa mesmo. Mas não se esqueça quando Deus falou: guarda o meu sábado, guarda o meu momento. Ele está dizendo claramente: é para ter tempo para Deus. Mas se o meu pensamento, ele só pensa nessas coisas, nessa loucura do mundo, e eu não penso em Deus, eu não penso nos céus, eu não penso na glória, eu não penso nos anjos, nos portões celestes, no dia que eu vou me apresentar diante do meu Deus, meu coração devagarinho se desviou um pouquinho para a esquerda, ou um pouquinho para a direita. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Eu preciso buscar as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Não é as coisas da terra, as coisas dos céus. Versículo 2. Agora presta atenção e pensa naquilo que você pensa. Pensa naquilo que você tem pensado. Olha o que o versículo está dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando a pensar. Se eu passo a maior parte do meu dia, eu não penso em Deus, eu não penso nos céus, o meu coração se desviou um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Mas como assim, mano? Estou desviado. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que pensar nos céus. E se eu estou pensando nas coisas da terra, o meu coração está se desviando das coisas da terra. Aquilo que eu sinto, o meu amor, as coisas estão virando para as coisas da terra, para as coisas seculares, e eu estou me esquecendo de Deus. Ora, se esquecer de Deus é a pior desgraça que pode acontecer na vida do Senhor. Nós temos que se lembrar do Senhor. No nosso dia eu tenho que me lembrar do Senhor, na minha semana eu tenho que me lembrar do Senhor. E a Bíblia diz bem claro para nós: nós não podemos praticar religiosidade, e nós não podemos ser afetados por distrações seculares. Último versículo, meus irmãos, para saber como é que está o coraçãozinho aí. Está batendo forte você. Efésios 4:11. Efésios capítulo 4, versículo 11. A Bíblia vai nos ensinar que para manter meu coração alinhado no caminho, nos mandamentos do Senhor, não posso ser religioso, mas tenho que praticar a verdadeira religião. Amar a Deus primeiro, depois o próximo. Não se contaminar com o mundo. Eu não posso ficar distraído com esse mundo e me esquecer de Deus, senão meu coração devagarinho vai se desviando. E terceiro, por último, não menos importante, nós não podemos nos esquecer das reformas espirituais. Você sabe o que é reforma? Você tem um carro, aí você vai e bate o carro começa a ferrujar, aí o pneu fura, você vai lá e não tem uma hora que você vai ter que reformar, você vai ter que fazer uma furnaria, alguma coisa. Tem que reformar, senão ele vai ser destruído. Você tem uma casa, a casa está com uma goteira, está com um negócio, se reboca na parede, está caindo tudo. Não vai reformar? Vai reformar. Vai lá, essa casa precisa de uma reforma. A gente vai lá e tampa os buraquinhos e reforma. Você reforma a casa, reforma a roupa, a gente vai lá e põe remédio de furado. Reforma é algo necessário. Aí tem as reformas que aconteceram no Brasil, toda a história, reforma disso, aquilo. Não é? Tem reforma na política, tem reformas. A gente precisa, às vezes, ir lá fazer um exercício, falar: puxa, eu estou acima do peso, lá abaixo, eu preciso ganhar peso, eu preciso perder peso, eu preciso melhorar meu sangue, eu preciso ajustar a minha saúde. Vai ter que ir lá e, olha, mudar a alimentação, mudar o que está comendo, beber bastante água, fazer uma reforma no corpo, senão morre. Não é assim que acontece? Mas nós precisamos de reformas espirituais. Nós precisamos reformar nosso espírito, irmãos. Depois que eu vim para a igreja, me converti, levantei as minhas mãos, ouvi a palavra, já estou seguindo a fé, já estou vindo para a igreja. Mas se eu não fizer periodicamente uma reforma na minha vida espiritual,
declínio vai só descendo, vai só afundando, vai só ficando cada vez mais estragado, e sem reforma cada vez pior e com goteira, e a casa vai ficando abandonada, mofada, e sem reforma. E Deus está nos convidando: faça uma reforma, pega os materiais, vamos dar força de vontade, começa a reconstruir, começa a reformar tudo. Mas se a gente não tem coragem para reformar, vai deixando, e deixa como está. E olha só, Efésios 4:11, você vai começar a entender como uma reforma pode acontecer na sua vida através dessa palavra que você está ouvindo. E depende de você, depende de mim. E Ele mesmo, estou falando sobre Jesus aqui, Ele mesmo deu uns para apóstolos, Ele consagrou alguns apóstolos, outros para profetas, sim, Deus levantou profetas, e outros para evangelistas, sim, tem chamado missionários e tudo mais, e outros para pastores, tem um monte de pastores por aí, e outros para doutores, tem os professores que ensinam. Olha só, Deus levantou essas pessoas. Ora, mas para que Deus levantou esses? Para que Deus levantou esses ministros na terra? Para que Ele deu uns para pastores, profetas, evangelistas? Versículo 12, você vai entender que Deus fez isso para reforma. Se você não fosse convidado a fazer uma reforma na sua vida espiritual, nessa noite, você não faria. Mas quem convida não é o irmão Alexandre ou o pastor. Quem convida é a palavra. É Deus falando. Ele convida para uma reforma. Porque se Ele chamou uns para pastores, doutores, evangelistas, profetas, apóstolos, o versículo 12 responde para que isso. É porque Ele está querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus quer aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento significa depois que você se converteu, depois que você está na fé, depois que você segue, depois que você faz, depois que você busca seguir os mandamentos, precisa se aperfeiçoar. E aperfeiçoar é o crescimento espiritual que envolve aperfeiçoamento, envolve reforma. Olhar para a sua vida e falar: não está bom, eu não estou bem, espiritualmente eu não estou bem, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso conhecer mais a verdade, eu preciso praticar mais a palavra de Deus, eu preciso de uma reforma. E aí essa reforma ela vai acontecendo conforme a gente busca em Deus, busca edificação, busca o Espírito Santo. E quando a gente é reformado, a gente é aperfeiçoado. A Bíblia nos chama de santos aqui. Santos porque nós somos santificados por Ele. Nós somos como o mundo, nós somos imundos mais. Nós somos santificados para a obra e o ministério que Ele nos chamou. E por que isso? Para edificação. Queridos, edificação é reforma. Edificação do corpo de Cristo. Meu Deus, a palavra está dizendo que nós precisamos reformar o corpo de Cristo. Será que faz sentido uma coisa dessa? A Bíblia está dizendo: nós precisamos reformar o corpo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então nós precisamos de uma reforma. Ah, mas já teve a reforma lá em Lutero. Esquece. A reforma é sua. Você vai ter que reformar a sua vida. Lutero teve que reformar a vida dele, senão não é salvo. Você vai ter que reformar a sua, eu vou ter que reformar a minha. E se eu não reformar a minha vida, a casa espiritual que eu sou, o corpo de Cristo não vai ser edificado, reconstruído, reformado. Olha a responsabilidade que você e eu temos: manter o corpo de Cristo em excelente estado, um estado de edificação. Nós precisamos buscar a reforma espiritual, queridos. Nós precisamos fazer isso. Quando nós para buscar essa reforma, para seguir a religião certa, nós não podemos nos distrair. O mundo é um mundo de distração, mas nós não podemos nos distrair. Como é que eu faço para poder cumprir a obra de Deus? Como é que eu faço para estar edificado, edificar o corpo de Cristo, estar fiel? Quando Deus me dá uma chance, já estou falando, já estou pregando, já estou cheio do Espírito, já estou fazendo a diferença na vida de alguém, já estou sendo agente de transformação. Como? Duas coisas. Eu preciso melhorar minha saúde. Por causa disso
estou tentando fazer uma estrela lá em casa. Difícil demais, que o dia que eu ligo a bichinha assim, eu falo, não, joga ela para lá. E ela serve para um monte. Vai para a esteira. Eu tenho que fazer. É a edificação aqui da carne também. O tempo tem que ser cuidado. O tempo do Espírito. Estou tentando. Mas olha só. Existe um jeito, irmãos, de malhar espiritualmente. Existe uma academia espiritual aqui dentro. Posso falar para você? A gente busca, né, fazer uma academia, isso é bom. Mas se eu não falar assim, peraí, eu preciso me exercitar espiritualmente, isso aqui não vai acontecer. A obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo não vai acontecer. Pega a prática aqui comigo, ó. Bíblia, oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Só esses dois, ó. 2 exercícios. Bíblia, oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Vai lendo e vai orando, vai lendo e vai orando. Não tem tempo direito, então vai ouvindo a palavra. Coloca ali para poder rodar o podcast, fica ouvindo de Gênesis. Eu fiz isso muitas vezes, eu quero fazer mais. Não que eu tenha varrido a Bíblia inteira várias vezes, mas eu já fiz isso muitas vezes, já comecei, não. Agora eu vou tentar de novo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí eu ouvindo e fico lá. A viagem é longa, o negócio eu vou ouvindo e fico ali. E eu vou orando, Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me ajuda. Senhor, é a tua palavra, eu estou ouvindo com tanto respeito, com tanta reverência, Senhor. Não deixa de dar no meu ouvido, só na minha mente, faz ela descer para o meu coração. Alinha o meu coração, não deixa de desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. E sabe o que acontece? Eu fico ouvindo a palavra, falo um pouquinho com Deus, e eu ouço, e falo um pouquinho com Deus, e abro o celular, fico ali lendo a palavra na Bíblia, e falo um pouquinho com Deus. Daqui a pouco alguém chega perto de mim, pronto, eu falo, peraí, Deus tem algo para você? Eu preciso falar algo de Deus, da parte de Deus. E por que isso acontece? Porque o Alexandre foi chamado a um profeta. Não, é porque eu estou fazendo um exercício que nós todos temos que fazer. Lê um pouquinho, ora um pouquinho, vamos lá, gente. Essa é a avaliação espiritual que nós temos que completar. Se nós não exercitamos oração e leitura da palavra, oração e meditação na palavra, já era. O coração vai se desviar, vai perder a religião pura e imaculada, vai se desviar para a esquerda ou para a direita, vai ficar distraído com esse mundo secular e vai se esquecer da reforma que é tão necessária. Queridos, Jesus, vou terminar agora. Jesus, com seu coração, que amou a Deus sobre todas as coisas, a ponto de dizer assim: eu faço tudo que meu Pai manda. Meu Pai está mandando morrer numa cruz por essa humanidade, e eu faço, eu vou fazer, eu faço tudo que ele manda. Ele olhou para a minha vida e para a sua vida, e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão quando ele viu o nosso estado lastimado, e um coração que não estava nem desviado, estava capotado fora da pista. Jesus se moveu de íntima compaixão. Ele falou, ao mesmo tempo que ele falou, eu amo tanto o Pai que eu faço tudo que ele manda. Eu amo tanto essa criatura, esse ser humano, que eu vou até a cruz por eles, vou morrer por eles. Jesus nunca se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Um homem de carne e osso. Na forma de homem, a Bíblia diz que tem que haver em nós o mesmo coração que houve em Jesus, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Olha, a Bíblia fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo. Olha, irmãos, aniquilou-se. Jesus se aniquilou. Meu Deus, quem quer aniquilar? Se destruir. Jesus aniquilou-se a si mesmo, e ele tomou a forma de servo. Não foi a forma simplesmente de homem, ele tomou a forma de escravo, de servo. Foi isso que ele se formou, foi isso que ele se transformou. E ele se fez semelhante aos homens. E se achando na forma de homens, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Coração de Jesus, que tinha um sentimento que nós temos que ter o mesmo sentimento, se aniquilou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Bíblia diz que Deus também o exaltou. Deus exaltou Jesus soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e até dos que estão debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,